Bom dia, gente. A nossa atividade de português da página 105 fala sobre substantivos simples e substantivos compostos. Substantivo simples é todo aquele substantivo que é formado por uma única só palavra. E o composto é quando é formado por duas ou mais palavras. Então, na página 105, nós temos uma frase. Os marceneiros usam a madeira como matéria-prima no seu trabalho. Então, marceneiros e matéria-prima são as duas palavras destacadas na frase. E então, marceneiros é um substantivo simples, tá? É formado por uma só palavra. Já a matéria-prima é um substantivo composto, porque é formado por duas palavras. Geralmente, o substantivo composto, ele é separado pelo sinal de hífen, tá? Esse sinalzinho aqui. Mas isso não quer dizer que todas as palavras todas as palavras com hífen são compostas. Todas as palavras com hífen são realmente compostas, mas existem algumas palavras que ela não tem hífen, mas são palavras que na pronúncia é como se fosse... existe uma pausa para falar e por isso é substantivo composto. Por exemplo, quando eu falo paraquedas, a palavra paraquedas, ela é uma única palavra. Ela não tem sinal de hífen, mas ela é um substantivo composto. Por quê? Para pode ser uma palavra só, quedas pode ser uma palavra só, mas que junta, ela é um substantivo composto. Então, aqui tem dizendo o seguinte, que substantivo simples formado por uma só palavra. Substantivo composto, formado por duas palavras. Duas ou mais. O substantivo composto também pode ser formado sem hífen, o que eu acabei de falar, entre as palavras. E aqui tem alguns exemplos. Girassol, aguardente, pontapé. Perceba que se eu pegar a palavra pontapé e eu posso fazer ponta, uma palavra, e pé, uma outra palavra, mas juntando fica um substantivo composto. São duas palavras em uma. Então, o substantivo composto, ele pode estar, toda vez que uma palavra estiver com hífen, né, nessa palavra ela é um substantivo composto. Mas existem palavras que a pronúncia dela fica claro que pode ser duas palavras que não tem um hífen na escrita, e é substantivo composto. Na página 106, foi passada essa atividade. Tem uma canção, Passaredo, né, de Chico Buarque, e depois pede para que você separe, né, o substantivo simples e o substantivo composto. Aqui, nessa canção, todos os substantivos compostos, ele tem o hífen, então fica bem mais fácil. E já todas as espécies dos pássaros aqui, ela é substantivo simples, tá? A palavra homem também é substantivo simples, mas a maioria de todas as palavras são a espécie do pássaro. Na página 107, já pede o seguinte, relacione as palavras abaixo, você irá descobrir outras palavras compostas e escrevas. Então, tem as palavras, e aí você vai pegar uma palavra daqui, juntar com essa daqui e formar o substantivo composto. Então, pombo, correio. Cachorro, quente. Paraquedas. Arco, íris. Pão, jiló. Beija-flor. Guarda, noturno. Então, forma as palavras e escreve ao lado. Terceira questão, observe as palavras destacadas e classifique em simples ou compostas. Então, aqui, mamãe fez um chá de erva doce. Erva doce, uma palavra composta. A escova está dentro da bolsa. Escova, uma palavra simples. Comi pipoca amanteigada. Pipoca, uma palavra simples. O paraquedas salvou a vida do menino. Composta, tá? Não tem o hífen, mas
a pronúncia dela percebe que pode ser o para uma palavra e quedas uma outra palavra. Então, é composto. Na quarta questão, classifique as palavras abaixo em substantivos simples ou composto. Então, sacola, simples, pontapé, composto, casa, simples, roupa, simples, espelho, simples, gafanhoto, simples, para-choque, composto, porteiro, simples, beija-flor, composto, carro-pipa, composto. Então, essa foi a nossa atividade de português. Passando para a correção de ética, na correção de ética, nós temos, a partir da página 52, um texto que é uma canção, né? Voa Coração, de Toquinho. E após essa canção, ele pede que você, como um condutor futuro, né? Vai ter uma situação e você, como condutor futuro, o que é que você faz nessa situação? Essa aqui é uma resposta pessoal, tá? De vocês. A gente viu que o trânsito precisa ter respeito à vida. E nessa situação, o que é que você faria, né? Você espera o carro passar, você freia. Então, vai relatar como um condutor futuro consciente. Na página 53, na questão 9, você vai colocar dentro desse coração, tá? Se você tivesse asas, o que você faria? Por onde você voaria? Questão 10 é um texto onde vai contar a situação do passageiro, tá? De um ônibus lotado. As situações que geralmente acontecem conosco que pega os ônibus lotados. Após, na página 54, vai responder as questões conforme ao texto, né? O ônibus começou vazio por quê? Porque a mulher subiu perto de um terminal. E geralmente acontece isso, né? Quando está pegando o ônibus no final de linha, a gente tem essa sorte, né, de pegar vazio. Aí tem depois, a autora usa uma expressão para dizer que o coletivo estava superlotado. Que expressão é essa? Depois foi ficando de um jeito que até suspirar ocupava espaço. As mulheres que subiram nos ônibus foram comparadas a hienas, porque, né, as hienas, ela tem um barulho que parece de risadas, tá? O comportamento dessas pessoas incomodava os outros passageiros, porque sim, né, fazia um certo barulho, então incomodava as pessoas. Após, né, essa resposta da questão 11, na questão 12, existe uma frase e você vai criar, né, explicar com suas palavras essa frase. A reflexão de hoje foi: o mundo está carente de tudo. O ser humano precisa sentir que incomoda o semelhante para satisfazer-se. Ou se não brilhar no palco, grita no ônibus. Qual a reflexão que você traz dessa frase? Né? Realmente o mundo está carente de tudo, as pessoas precisam realmente se aparecer, se amostrar, chamar a atenção de uma certa forma. E aí você vai explicar. Após colocar com suas palavras, na questão 13, você vai desenhar no caderno, tá? Uma história em quadrinho parecida, né? Usando como base o texto do texto que aconteceu sobre o texto da página 53, tá? Que é a trágica comédia da vida do passageiro. Então, essa é a nossa correção de ética.